Esta semana, o essencial sobre André Falcão de Rezende. O poeta Falcão de Rezende, mais conhecido no seu tempo por André Falcão, talvez para o distinguir do mais famoso e também humanista André de Rezende, nasceu em Évora em 1527. Vinha de uma família de gente culta. Seu pai, Jorge Rezende, escreveu poemas que se encontram no Cancioneiro Geral e que seu irmão Garcia, tio, portanto, de André, publicou em 1516. Aos 18 anos, André Falcão escreveu um soneto que exprimia bem o orgulho familiar que os Rezendes punham na obra de Garcia. Heróicos feitos e saber profundo, virtudes, condição, primor, costume, vida e morte declara este volume do lusitano rei Dom João II. Segundo em nome, e a ninguém segundo em fama, tão subida em alto cume, que, apesar do tempo que consume, toda a coisa será clara no mundo. Não consentiu perder-se tal memória Garcia de Rezende em seu polido e doce estilo e verdadeira história, que a seu rei e a sua pátria agradecido, dando-lhe digna fama e imortal glória, a si a deu e fez seu nome esclarecido. Estas grandiosas rimas em undo vamos encontrá-las no Adamastor de Camões e mais tarde na mensagem de Fernando Pessoa, no poema Mostrengo, por exemplo, que, além de outras coisas, é uma homenagem ao rei que mandou ultrapassar o Cabo Tormentório. Em 1548, ou um pouco antes, André Falcão de Rezende matricula-se na Universidade de Coimbra para estudar Direito. Sabemos os nomes de alguns dos seus mestres de então, entre os quais Azpilicueta Navarro, famoso canonista e um dos professores mais influentes da universidade. Todavia, num janeiro, segundo reminiscências suas, terá interrompido o curso. Esse janeiro será o de 1551, porque, em declarações anos mais tarde ao secretário da universidade, quando André Falcão Rezende retomou os estudos jurídicos, não menciona ter assistido ao discurso do seu tio humanista André de Rezende, como um dos acontecimentos ocorridos durante a sua permanência na universidade. Ora, André de Rezende pronunciou uma famosa oratio de elogio a Dom João III a 28 de junho de 1551, precisamente no Colégio das Artes, em Coimbra. Interrompida a frequência de Direito, André Falcão terá voltado a Évora, pois sabe-se que fez o curso de Artes na sua terra natal, precisamente na universidade que os jesuítas, com o patrocínio do cardeal Dom Henrique, aí fundaram em 1559. Quando, em 1567, André Falcão volta a Coimbra para retomar os estudos jurídicos, procurou de imediato que lhe fosse reconhecida a frequência anterior e conseguiu ainda que lhe contassem 3 anos e que lhe dispensassem mais um, atendendo a que era bacharel em artes pela Universidade de Évora. Assim, com 4 anos de frequência de Direito, a sua tarefa encontrava-se facilitada e vemo-lo a concluir a licenciatura em Direito Canónico a 19 de novembro de 1570. André Falcão continua a residir em Coimbra até fevereiro do ano seguinte, provavelmente para cumprir o tempo requerido pelos estatutos da universidade. André Falcão casou com Dona Leonor de Almada, irmã de Dona Isabel de Almada, esta que casara com Heitor da Silveira, o companheiro e amigo de Camões, na Índia. Escrevendo a Heitor da Silveira, seu cunhado, diz-lhe André Falcão: "Mas se do céu tal bem se me concede, que saiba eu contentar-me a minha sorte, e dos males mundanos perca a sede, que em recíproco amor minha consorte, minha doce Norélia e eu vivamos, que mal me pode vir que eu não suporte?" Temos aqui a áurea mediocritas, a mediania dourada horaciana aplicada com contida tristeza às condições de vida de um poeta pobre, cuja consolação maior reside no amor da esposa, de certo instruída, a companheira benévola das suas leituras e a ouvinte simpática dos seus versos. A primeira notícia que temos de uma situação profissional conseguida graças às suas habilitações é só de 1576. Mas, antes disso, na epístola que André Falcão escreve a Dom Francisco Menezes, seu colega de universidade, há informações valiosas. O poeta parece sofrer de uma crise profunda, que descreve:
Melancolia é mal que segue aquilo de que foge e se aparta a outra gente, os lugares contrários a ter gosto. Nesses sente algum gosto, se o sente. A melancolia foi um mal do século. É conhecida a famosa gravura de Dürer, datada de 1514. Mas em Portugal, a tristeza como atitude da moda e, em certos casos, como doença a sério, aparece em meados de 500. Apenas como hipótese, é possível que André Falcão tenha alimentado esperanças de uma carreira universitária para a qual pareciam incliná-lo a sua vasta cultura literária e o seu tom de mestre grave e sentencioso. Obstáculos desconhecidos surgiram numa terra cujo nome não indica, mas será certamente Coimbra. Onde me vim meter de puro triste, de enfadado de línguas venenosas, de cansado de ver sempre paredes e falsas cortesias de estudantes. Aqui, nascendo o sol, logo visita com raio amigo a minha pobre casa, enchendo-a de luz e de quentura. E a que me levante me convida. Levanto-me coberto de raposas e de um feltrudo bérnio que me é a vida. Assento-me à janela com descuido, a ouvir dos roxinóis as alvoradas. Não passa pela rua o carregado doutor para que lhe tire a carapuça e lhe faça a forçada cortesia. Não passa o escolar que se vá rindo da peliça ou do bérnio e murmurando, tendo depois que diga ao soalheiro, quando, cercado de outros tais como ele, desenfardelam pragas e mentiras. A passagem universitária é reforçada uns versos adiante, quando André Falcão contrasta o burburinho da cidade dos estudantes com o silêncio e a paz do seu retiro. Que não há cá, senhor, outros relógios, de quantos essa terra tem sobejos, e tantos sinos que perpetuamente vos estão martelando a cabeça. Se excluirmos os hexâmetros de Inácio de Moraes, estes são talvez os únicos versos vindos do século XVI que aludem ao panorama sonoro da Lusa Atenas, com os seus colégios, os da Rua da Sofia e os outros, cada um com seu relógio, a atordoarem de ruído escolar e devoto a atmosfera da cidade do Mondego. Mas o poeta não se fecha apenas no sofrimento. Preocupava-o também a situação geral do país, com o desassossego permanente causado pelas contínuas deslocações do jovem rei Dom Sebastião. Preocupava-o também aquilo que se dizia das expedições à África. Preocupava-o ainda o recrutamento forçado dos camponeses, os sátiros silvanos, como lhes chama, para se tornarem combatentes a contragosto. Preocupava-o, por fim, o descontentamento geral expresso publicamente por Dom António Pinheiro, bispo de Miranda e pregador da corte. Tudo isto parecia adensar nuvens escuras sobre o futuro de Portugal, pronunciando o desastre de Alcácer Quibir, 4 anos mais tarde. Não sei novas da corte que inquietam, nem se é casado el rei ou se aparelha armada contra mouros ou africanos, se está em Almeirim, se vai, se torna, se vem embaixador de estranho no reino, quem governa, quem manda, ou que se fala da privança do bispo de Miranda, do seu pregar na corte, soltamente. Por finais de 1576, André Falcão Rezende é nomeado juiz de fora de Torres Vedras. Desta permanência em Torres Vedras ficarão recordações várias, entre elas epigramas latinos que trocava com Dom Martinho Soares de Alarcão, o alcaide-mor da vila. Ficaram também referências não muito entusiásticas às suas atividades de juiz de fora em vésperas de Alcácer Quibir. Dom Sebastião mobilizava então compulsivamente pobres rurais para fazer deles guerreiros improvisados na sua campanha de África. O poeta exprime sobretudo queixas pessoais. Que eu, por não me indicar e lançar pedras à gente rendido à fortuna e fado, lido julgo e componho em Torres Vedras, mal respondido aqui, mal despachado, desvalido de amigos e senhores, remo já velho, um remo tão pesado. A documentação existente mostra que o ordenado anual do juiz de fora de Torres Vedras era de 40.000 reis, e André Falcão Rezende queixava-se de que o salário não era suficiente. Por aqui se pode concluir que os 15.000 reis de tença anual de Camões deviam sê-lo ainda menos. Não é fácil precisar quando e onde Falcão Rezende e Luís Vaz de Camões se terão conhecido,
Já dissemos que tinham amigos em comum, como o Heitor da Silveira. Certamente Camões e André conheciam-se descritos, mas a sua amizade deve ter-se tornado mais forte após a publicação de Os Lusíadas. Entre os versos de André Falcão, referentes a Camões, têm particular significado os da Sátira 2, a Luís de Camões, em que repreende os que desprezam os poetas e homens doutos e gastam o seu contra o bens. Esta sátira de André Falcão Rezende tem sido frequentemente utilizada para discutir se Camões possui ou não um grau universitário. Vedes o triste, diz aos do seu bando, que é bacharel latino e nada presta, é poeta, o coitado, é monstro nefando. Na noite, que mal dorme, ou ardente sesta, compõe sonetos por seu passatempo e sua pequiça em versos manifesta. Ande o pobre poeta um doudo feito, mendicando o comer e os consoantes, compondo seus poemas sem proveito. Bem tenho eu, diz o vil, por mais galante, os truães e chucarreiros com guitarras que aplazem aos reis, aos príncipes e infantes. Estes, alegres com rosas de parras, festejam Baco e Ceres todo o ano, e o prazer têm seguro a 4 amarras. Nunca lhes falta o pão, o calçado e o pano. Seja um douto, é Dom Félix, Dom Briando, é bem que parvo, é ciceroniano. Estes versos revelam o pendor muito nítido de André Falcão para a crítica social. Na crise de 1580, por exemplo, o poeta ficou ao lado do amigo Dom Martinho Soares, alcaide-mor de Torres Vedras, partidário declarado de Filipe de Espanha, e do lado da maioria da classe nobre e culta do país. Dom Filipe resgatara os nobres prisioneiros de Alcácer Quibir e o seu agente em Portugal, Cristóvão de Moura, futuro marquês de Castelo Rodrigo, distribuía dinheiro e promessas aos notáveis lusos para quando o seu patrão fosse cabeça do Reino Unido de Espanha e Portugal. Na situação de dependência que se encontrava dos poderes do Estado e na sua consciência de jurista que podia achar legítimo o direito de Filipe ao trono português, e também sobre a pressão exercida pelos amigos e na esperança de melhores dias futuros, André Falcão de Rezende inseriu-se na nova ordem. E, como tantos outros, André foi a Madrid tentar uma melhoria da sua situação. Estávamos no ano de 1587. André partiu com, palavras suas, filho, moço e mula. Em janeiro de 1588, provavelmente já se encontrava em Lisboa, quando se realizou a procissão das relíquias dos santos trazidas para Lisboa vinda dos países onde o cisma protestante punha em risco a sua conservação. Com efeito, vemos André Falcão a colaborar com oitavas e sonetos na companhia de Pedro de Andrade Caminha, Diogo Bernardes e outros, entre os quais Manuel de Campos, que foi o editor de Relação do solene recebimento que se fez em Lisboa às santas relíquias que se levaram à igreja de São Roque da Companhia de Jesus aos 25 de janeiro de 1588. Sabendo que desde fevereiro de 1586 o juiz de fora de Torres Vedras já era outro, podemos admitir que André Falcão era agora ouvidor, o cargo mais elevado na hierarquia da justiça. Certamente foi mesmo para tratar da sua promoção na carreira judicial que o nosso poeta se deslocou a Madrid. No texto, carta que o autor escreveu a um seu amigo em que conta a vinda dos ingleses a Lisboa com Dom António Prior do Crato no ano de 1589, André Falcão descreve a marcha das forças inglesas que desembarcaram de uma armada comandada pelo famoso Francis Drake e de como tomaram Torres Vedras, onde encontraram resistência e se dirigiram a Lisboa. Esta carta de André Falcão Rezende acaba por ser, apesar de tudo, mais favorável aos ingleses do que à soldadesca espanhola, que pilhava tudo quanto via como se estivesse num país conquistado. Esta carta permite-nos ver também como a revolta dos portugueses contra as forças de ocupação era quase impossível. 2 anos depois do desembarque dos ingleses, Falcão de Rezende teve novo encontro com os súbditos da Rainha Isabel, a quem, num soneto pouco gentil, chama logo no primeiro verso de mísera filha vã da Babilónia. André Falcão Rezende volta a tratar dos súbditos da rainha protestante no romance do sucesso da armada que foi às Ilhas Terceiras
no ano de 1591. As Ilhas Terceiras são as atuais Ilhas dos Açores e o romance, apesar do seu título em português, é escrito em castelhano. Na expedição a estas ilhas ia um filho seu chamado Luís, que virá a falecer antes de 1599, ano da morte do próprio André Falcão. Ainda sobre a situação familiar do poeta, acrescente-se que Dona Leonor de Almada, sua mulher, falecera em Torres Vedras no ano de 1580. Segundo documentos que se encontram na Torre do Tombo, em 1595 o poeta obteve a sua aposentação. Aposentado como juiz de fora, recebeu de reforma o mesmo ordenado que tivera outrora em Torres Vedras. No manuscrito número 1239 da Biblioteca da Universidade de Coimbra, no apógrafo do começo do século XVII, que contém as suas poesias, podemos encontrar uma elegia feita pelo autor sobre o mal da peste que havia na cidade de Lisboa, onde ele estava, no ano de 1599, peste da qual André Falcão morreu. Esta foi a última obra que este poeta-juiz compôs, uma obra que merece leitura completa. Nela encontramos o Lamento da Solidão de Lisboa, qual outra Jerusalém abatida. Como está triste e só, qual pobre aldeia, Lisboa, populosa e grande cidade, de rica e alegre gente que era cheia. Ah, quem a viu com a sua prosperidade, tanta cópia de bens e a vê agora, de males em tão crua tempestade. De 1000 cidades outra já senhora, de bons reis e senhores possuída, e de vassalos reis possuidora. Quem a pode ver ora perseguida, de tão pestífera e vil pobreza, e dos seus ricos por imia a vida. Seu desamparo e dor, sua tristeza, lamentam pobres sós, e sós padecem, fugiu dela o poder e a vã riqueza. André Falcão de Rezende discute de seguida o problema da riqueza justa, a que serve ao bem comum, matéria, aliás, que constitui uma verdadeira obsessão nos seus versos. As culpas do abandono de Lisboa durante a peste são atribuídas aos interesses egoístas da provida vil canalha, como lhes chama, isto é, da burguesia comercial, como se os nobres, incluindo a pequena nobreza à qual o poeta pertencia e os juristas ligados à administração, fossem melhores. Trata-se de um preconceito de classe da parte de um juiz aposentado que critica livremente, mas evita tocar no poder constituído que, ao invés, recebe encômios. A elegia prossegue assim. De pobres multidões de porta em porta, por ruas e por arcos, jaz morrendo, à fome, ao frio, ou jaz de toda morta. Famélicos e nus estão gemendo, rompendo o céu meninos inocentes. Os que mais podem, não lhes socorrendo. Sem pais, sem mães, amigos nem parentes, sem mão ajudadora cá na terra. Dá-lhe a Deus lá no céu, lá os tem contentes. Mas que idade não chora tão cruel guerra? Que pobre acha socorro que lhe valha? Quem vala ao vivo ou quem ao morto enterra? Sem sepultura jazem, sem mortalha, as terras, céus e ares anojando, tão mal provê provida vil canalha. Este aspecto da crítica social, que é, aliás, como dissemos, dos mais salientes na obra de Falcão Rezende, torna a sua leitura extremamente elucidativa para o conhecimento da atmosfera que se vivia em Portugal no final do século XVI, isto é, em plena dominação espanhola. Importante é também salientar no conjunto da sua obra as traduções em verso que fez de Horácio, que estão entre o melhor que o poeta escreveu. Embora modesta, a obra de Falcão Rezende, na sua variedade de temas e situações e na multiplicidade das informações que proporciona, é indispensável de facto para uma melhor compreensão da mentalidade do final do século XVI português. Os versos citados neste programa pertencem a uma edição da obra poética de André Falcão Rezende que chegou a atingir 480 páginas impressas, mas não foi concluída. Entre outros incidentes, a quando da sua impressão, perderam-se as notas finais, marcadas, aliás, no texto impresso. Foram muitas as vicissitudes por que passou esta edição, desde que o manuscrito de Falcão Rezende foi encontrado numa farmácia em Guimarães, em janeiro de 1800,
pronto para ser usado para embrulhar pílulas. Quando foi resgatado, já tinham levado esse destino, por exemplo, as folhas finais da carta em prosa sobre o desembarque de Dom António Prior do Crato com os ingleses. Em 2010, foi publicado pela Colibri o livro Obras de André Falcão de Rezende, numa edição crítica da italiana Barbara Spaggiari. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre André Falcão de Rezende, de autoria de Américo da Costa Ramalho. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, a assistência técnica de Marta Brás. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional.